Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Mateus 26, do versículo 26 ao 29. Mateus 26, do versículo 26 ao 29. Ouça atentamente, pois é a palavra de Deus. Ouça com fé, com esperança, que Ele fale ao seu coração. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos por podermos neste momento ouvir a tua mensagem a nós. Rogamos que o Senhor nos fale ao coração, nos ilumine com teu Santo Espírito, para que possamos entender, para que possamos ouvir a sua voz falar ao nosso coração, para que vejamos na nossa vida e na sua palavra o que o Senhor quer nos mostrar, e para que o nosso coração seja transformado no senso de gratidão, de tão grande bênção que nós recebemos, do perdão de pecados, e que sejamos estimulados a viver com esperança nas suas promessas. Que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui nessa noite, e que saiamos aqui não como entramos, mas renovados por Ti, pela Sua palavra, pelo encontro contigo que é o culto. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós temos a bênção, a alegria e o privilégio de termos diante de nós uma das cenas mais importantes e significativas da história. Os irmãos perceberam? Como eu disse às crianças, nesta singela mesa que temos diante de nós, preparada aí com carinho e zelo pelos nossos diáconos, nós temos elementos agora cobertos que são o pão e o cálice, que mensalmente nós usamos para celebrar a ceia do Senhor. Mas essa cena que você vê aqui, diante de mim, diante de vocês, não tem importância em si mesma, como se fosse um ritual vazio, como a ser repetido, sem sentido e sem propósito. A maior importância destes elementos diante de nós na mesa, que o Senhor Jesus instituiu, está em nos remeter àquela noite tão conhecida, mas nem sempre meditada. Aquela noite de quinta-feira que foi marcante e inesquecível ao Senhor Jesus, aos seus discípulos, quando ele estava já se despedindo deles no cenáculo para celebrar a última Páscoa, que não foi apenas a última Páscoa da sua vida, mas a celebração para os cristãos da última Páscoa judaica da história. Pois naquela noite a Páscoa foi renovada, foi instituída a ceia do Senhor e ele revelou ser a nossa Páscoa. A passagem de Mateus nos fala de modo singelo, tão objetivo, num texto curto, mas profundo e impactante, deste momento único que dividiu a história. É verdade que o nascimento de Jesus divide também a história, mas nós vemos nesta cena do cenáculo o ponto alto dele ter descido até nós. Quantas vezes você já viu esta cena da mesa do Senhor diante de você, que se torna tão corriqueira como muitas vezes nós nos acostumamos com a gloriosa mensagem do Evangelho, como se fosse comum, como se fosse corriqueiro diante de nós. Quando você participou desta mesa pela última vez? Embora eu creio que todos nós aqui já tivemos muitas oportunidades de participar da ceia do Senhor, você já parou para pensar, ou com que frequência você para pensar, quão significativa foi aquela ocasião no cenáculo, que os evangelistas nos relataram? O quanto você já mensurou quão precioso e único foi aquele momento do que o Senhor Jesus fez com seus discípulos, que acabamos de ler, de descrever às crianças, e do que ele disse, ensinando a respeito de quem ele era, do que ele veio fazer e do modo como ele estava se entregando ao seu povo que ele veio salvar.
Quando paramos para meditar nesta cena, vemos como ela é bela. Ela é até comovente. E no decorrer da história, durante os séculos, a última ceia, como é chamada esta ocasião, já foi tema de várias obras artísticas, como de Leonardo da Vinci, no século XV, de inúmeras canções, de muitos livros e de incontáveis pregações. Muito já foi dito, cantado e exposto sobre essa cena bela e comovente. E há mais de 2000 anos, os discípulos de Cristo, irmãos nossos, têm celebrado a ceia do Senhor como nós teremos o privilégio nessa noite, se o Senhor nos permitir, obedecendo o que o Senhor ordenou, de nos reunirmos ao redor da mesa para celebrar este sacramento em memória do que ele fez e do que ele ensinou. Contudo, muito tempo antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, o povo de Deus já celebrava uma outra ceia, a ceia da Páscoa, como eu também expliquei às crianças. E de modo incansável, perseverante, no decorrer de décadas, séculos e até milênios se passaram, eles estavam aprendendo a alimentar a esperança que tinham nas promessas de Deus, na salvação que viria do Senhor, que era representada por aquele momento da celebração da Páscoa judaica, como foi durante todo o período do Antigo Testamento. Era assim que eles alimentavam a esperança no que Deus havia prometido. E não é diferente de nós. Este meio de graça que é a ceia do Senhor nos alimenta a esperança nas promessas de Deus e naquilo que Ele fez por nós para vivermos neste mundo, como Ele requer daqueles que são seus filhos. Depois de tanta expectativa desde o Éden, eis que chegou aquele momento mais abençoador, gracioso e glorioso da história, quando o descendente da mulher iria se entregar, derramar o seu sangue e tornar-se a própria esperança do seu povo, de pecadores que Deus decidiu salvar no decorrer da história. Por isso, nessa noite, nós nos debruçaremos, nos curvaremos sobre essa passagem de Mateus 26, sobre a última ceia, que nós já lemos. Eu quero ver com os irmãos 3 lições a partir dessa passagem. A primeira delas está no versículo 26, que fala sobre a instituição da ceia na bênção do partir do pão. É o que nós vemos aqui no versículo 26. A instituição da ceia na bênção do partir do pão. E bênção é usado de um modo corriqueiro muitas vezes, como alguma coisa boa que acontece, não é? Eu fui abençoado, recebi alguma bênção, mas no sentido bíblico, a bênção é a comunhão com Deus, é poder se relacionar com Ele intimamente. E na instituição da ceia do Senhor, nós vemos como somos abençoados na maneira como o partir do pão nos ensina a respeito de Cristo. Imagine o que estava acontecendo ali naquela noite. O Senhor Jesus estava celebrando a Páscoa pela última vez da sua vida e ele havia celebrado todos os anos da sua vida, praticamente, como era a prática do povo judaico. E ele quis fazer isso com os seus discípulos. Mais uma vez, ordenou que eles preparassem a celebração da Páscoa. E estando ali com eles, todos já acostumados com a liturgia, eles cantavam alguns cânticos antes da celebração, que era do livro dos Salmos, e cantavam outros depois. Tinha os Salmos de Halel, do 113 ao 118, que eram usados na celebração da Páscoa. E Jesus, de repente, quebrou aquela liturgia, renovando o seu significado. Enquanto todos comiam, como diz o versículo 26, o Senhor Jesus acrescentou algo àquela celebração e a transformou de uma vez por todas. De um modo repentino, visível a todos, dramático, ele fez o que ninguém antes havia feito. Mesmo com 1500 anos de história, ninguém havia feito o que ele fez e dito o que ele disse naquela noite. Ele tomou o pão, o abençoou, o partiu
deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Note como isso é significativo. A ceia do Senhor foi instituída por Cristo no momento em que partiu o pão. E para o que aponta o partir do pão? Para aquela que é a essência do sacramento. Quando falamos a palavra sacramento, nos referindo à ceia do Senhor e também ao batismo, devemos entender que é algo visível que nos faz receber graça que nos é invisível. É uma expressão visível da graça de Deus que é por nós invisível. É um símbolo que aponta para alguma coisa. E o partir do pão representa a própria essência do sacramento. O Senhor Jesus revelou de maneira visual, ilustrativa, vívida, inesquecível, o que ele estava disposto a fazer por por aqueles que ele veio salvar. Ele estava se referindo ao que aconteceria nas próximas horas, nos próximos momentos, na sexta-feira, na cruz do Calvário. O partir do pão é um símbolo do que Cristo fez, entregando o seu próprio corpo como Deus homem para ser partido. Por isso ele se entregou. Primeiro ele desceu para ser humilhado. O Senhor Jesus não foi somente humilhado quando ele foi preso naquele momento, ou crucificado. A humilhação de Cristo começou quando ele assumiu a forma humana no ventre de Maria. Viveu entre pecadores de todo tipo por mais de 30 anos. Depois ele entregou-se para ser preso, porque ninguém poderia prendê-lo se ele não quisesse. Ele entregou-se. Foi condenado, maltratado, crucificado e morto. E ele fez tudo isso para cumprir o que Deus havia prometido durante séculos. Pelos pais, pelos patriarcas, desde Gênesis. Pelos profetas, como nós lemos na liturgia. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, que 7 séculos antes da vinda de Cristo ao mundo, aponta para o Messias tendo seu corpo partido por causa dos pecadores, para que nós, que estávamos numa situação de maldição ou debaixo da maldição de Deus, pudéssemos receber a sua bênção, da sua preciosa comunhão. O que nós lemos em Isaías 53, eu quero ler apenas alguns versículos, que dizem: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E no versículo 10 continua: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, ainda hoje há muita confusão no que a ceia representa. Como, por exemplo, cada elemento, a começar pelo pão. Este texto de Isaías mostra a necessidade do Messias passar por muito sofrimento para receber a ira que era devida a pecadores. De ser esmagado até o ponto de ser partido no lugar para satisfazer a exigência divina debaixo da sua ira. Católicos entendem os elementos da ceia como o que chamamos de transubstanciação, quando os elementos são milagrosamente transformados no próprio corpo e sangue de Cristo. Nós não cremos assim. Cristo não é sacrificado várias vezes. Ele se entregou uma única vez, de um modo plenamente suficiente. Os luteranos creem na consubstanciação, que seria a ideia de, alguma forma, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, permeando os elementos, como se tivessem envolvido ali, mas não de maneira plena. Durante o período da Reforma, Zwinglio defendia a ideia de que a ceia era somente um memorial.
O Cristo crucificado não está presente aqui. É só para ser uma lembrança. E João Calvino explicou como a presença simbólica e espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Cristo, através do Espírito Santo, se faz presente e concede aos adoradores, pecadores redimidos, quando participam da celebração da ceia do Senhor, verdadeira alegria na presença de Cristo, de um modo pessoal, atraindo-os para si mesmo, de uma maneira tão real, indescritível, que somente quem participa dessa maneira pode experimentar. Meus irmãos, na verdade, o Evangelho é simples e muitos querem, nessas implicações e pretensão de compreender tantas coisas, até mesmo aquilo que Deus não revelou, complicam. O Evangelho é simples. Se nós considerarmos que a importância dos elementos da ceia do Senhor não está em si mesmos, e sobre o que estes elementos podem fazer por si mesmos, a importância dos elementos da ceia a começar do pão que está partido, porque Cristo partiu o seu corpo, está em apontar para o que Ele fez, nutrir a nossa comunhão com Ele e nos fazer experimentar as bênçãos da comunhão por causa daquilo que Ele fez. Em outras palavras, no partir do pão nós contemplamos como Deus reconciliou aqueles que eram seus inimigos consigo mesmos, tornando-os seus filhos, ao fazer o seu filho sofrer no meu e no seu lugar, para aplacar a sua ira perfeita, justa e terrível que era contra nós. Ao partir o seu próprio corpo, o que Cristo fez quando o seu corpo foi rasgado, nos abriu por meio dele um caminho novo e vivo para a presença abençoadora do único Deus verdadeiro. Portanto, o partir do pão revela a única maneira de alguém poder ser verdadeiramente abençoado. Você quer saber nessa noite a única maneira de você ser verdadeiramente abençoado na sua vida? Olhe para o pão. Se Cristo partiu o corpo por você, verdadeiramente porque Ele não fez isso por todos. E se você for alimentado dele na sua vida, e encontrar suficiência nele até que Ele volte mais uma vez, somente assim você poderá ser verdadeiramente abençoado. Reconhecendo que merecia sair. Reconhecendo que precisa desesperadamente de Cristo e daquilo que Ele fez. E correndo para Ele, para se alimentar dele e para viver de forma grata pelo que Ele fez no seu lugar. Em segundo lugar, nós vemos nos versículos 27 e 28, a segunda lição a respeito do sangue derramado. Que diz, a seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nós vemos a remissão de pecados na graça do sangue derramado. Cristo ter derramado seu sangue para nos redimir é uma das maiores expressões da sua graça para nós. Quando você olhar para o cálice, veja que você pode ser redimido dos seus pecados por causa deste sangue derramado. Os nossos pecados não são meros erros, não são falhas. Não se compare aos outros como se não estivesse tão ruim assim. O menor dos seus pecados, e há pecados mais graves e menos graves, sim. Há pecadinho e pecadão, da perspectiva bíblica. Não creia o que dizem quando falam que não. Há pecados mais graves que merecem maior castigo, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Há outros que se pagava com a própria morte. Há outros que era só restituir a quem você ofendeu. Há pecados mais severos e menos severos da perspectiva bíblica. Mas todos igualmente podem ser cobertos pelo sangue de Cristo, por causa da sua graça. Quando Jesus, com os seus discípulos, logo após o partir do pão, tomou o cálice, ele mudou novamente a liturgia da celebração da Páscoa judaica do Antigo Testamento. Ele tomou o cálice diante de todos, deu graças mais uma vez. Ele entregou o cálice aos seus discípulos e ordenou, bebei dele todos. E explicou por que eles precisavam beber o cálice. Porque era o seu sangue.
O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus disse muitos, não de todos. Cristo não desperdiçou uma gota do seu sangue. O seu sangue foi plenamente usado para salvar aqueles que ele veio salvar, os eleitos que o Pai lhe confiou, escolhidos desde antes da fundação do mundo. E o sangue foi derramado para remir os pecados destes. Os judeus já estavam familiarizados há séculos com a necessidade de derramamento de sangue. Nós lemos, por exemplo, lá no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Para expiar pecados era necessário o derramamento de sangue. E quem inventou isso? O próprio Deus justo. Ensinou ao seu povo que era necessário derramamento de sangue para que pecados fossem perdoados. E era um festival de sangue durante todo o Antigo Testamento, animais sendo entregues e sangue derramado, e não acabava nunca, porque eles continuavam sendo pecadores e precisavam apresentar ao sacerdote para ser oferecido a Deus um sacrifício. Para aplacar a ira de Deus, isso já apontava para a obra de Cristo no Calvário. Isso foi o que levou o autor aos Hebreus a escrever lá no capítulo 9, versículo 22, um resumo dessa necessidade. Quando é dito, sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. E naquela noite da celebração da sua última Páscoa, segundo o Antigo Testamento, ele mostrou que ele era a própria Páscoa ao instituir a ceia com seus discípulos. Ele mostrou que o cálice não apontaria mais para o sangue do cordeiro nos batentes das portas, como era celebrado antes, na libertação da escravidão do Egito. Agora, mais claramente, eles deveriam ver que aquilo era uma sombra de algo muito maior e melhor que eles deveriam aguardar. O sangue nos umbrais das portas deveria fazê-los esperar algo suficiente e definitivo, que era o que ele estava para fazer por eles e por todos nós. Ao derramar o sangue de um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, ao derramar o seu próprio sangue na cruz do Calvário, para que muitos pecadores fossem perdoados, para que os seus pecados fossem cobertos, pagos pelo sangue do Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista demonstrou entender quando, ao ver Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como um cordeiro tirava pecado? Entregando a própria vida, derramando o seu próprio sangue. Quando Deus redime alguém pelo lavar do sangue de Cristo, os pecados são arrancados. Pecados são totalmente cobertos. Não importa o seu histórico. Não importa os pecados que você já cometeu. O sangue de Cristo é suficiente e perfeito da maneira que você precisa para cobrir o seu pecado, de modo a você poder ter comunhão com Deus de maneira livre, no caminho que Cristo abriu. O sangue de Cristo é o único alvejante que é vermelho, que quando somos lavados por ele, nós ficamos brancos como a neve. O alvejante vermelho, que é o sangue de Cristo, purifica de um modo perfeito o pior pecador. É assim que Deus graciosamente nos perdoa de nossos pecados. Meus irmãos, o cálice revela a única maneira de ter os pecados perdoados, de resolver o maior problema da vida de alguém. Você deseja resolver o maior problema que você tem na sua vida? Ou se você já teve esse problema resolvido, você quer responder ao Senhor de maneira digna dessa boa notícia que você teve os seus pecados perdoados? O cálice mostra qual é a única maneira de alguém ter os pecados perdoados: de ser lavado pelo sangue de Cristo. Ao colocar a sua confiança nele, no sacrifício perfeito dele, nós não precisamos fazer alguma coisa para sermos aceitos e perdoados, porque Cristo fez o que era necessário para sermos aceitos e perdoados por Deus, que foi entregar o seu próprio corpo para ser partido, recebendo a nossa ira, o castigo que merecíamos, e ao ter o seu sangue derramado, para que não precisássemos morrer eternamente.
Em terceiro lugar, no versículo 29, nós vemos sobre a razão da esperança na gloriosa promessa do Senhor. Qual é a razão da esperança do crente? É a gloriosa promessa do Senhor. E o que ele prometeu aqui no versículo 29? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Após comerem o pão, após tomarem do cálice das mãos do Senhor Jesus, os discípulos ouviram essa promessa também inesperada e também maravilhosa. Esta promessa é surpreendente para pecadores. Essa promessa deve alimentar a nossa esperança e ser a razão da nossa esperança nesta vida. E por quê? Porque Jesus quis fazer uma promessa aos seus discípulos para que eles pudessem ter esperança quando ele, após ser entregue, permaneceria morto, ressuscitaria e voltaria para o seu Pai. E para que os seus discípulos estivessem supridos com a esperança necessária e suficiente até o dia do seu retorno, ele deixou esta promessa: não vou mais tomar do fruto da videira até aquele dia, no reino de meu Pai. Lembre-se como foram os dias seguintes dos discípulos do Senhor. Como eles ficaram com medo após o seu mestre ter sido preso, condenado. Lembre-se de como eles ficaram aterrorizados, devastados e até se esconderam. E por que eles ficaram assim? Porque a esperança que eles tinham, eles achavam que era aquele o prometido desde o Antigo Testamento e a esperança deles morreu. A sua esperança já morreu de alguma maneira? Não estou me referindo ao fato de Cristo ter morrido. Você já perdeu a esperança em alguma coisa, o que te fez se desanimar, se entristecer, se isolar? Nós, quando perdemos de vista a esperança ou não temos a devida esperança que nos foi dada em Cristo, nós poderemos ficar assim. Mas saiba nessa noite que Deus nos deixou por meio do seu Filho uma promessa que deve ser o motivo da nossa esperança para nós vivermos neste mundo até o dia de encontro com Ele. O Senhor Jesus não esperou que algo acontecesse para já supri-los. Ele antecipadamente os preparou, concedendo uma esperança para que eles pudessem lidar com os desafios que enfrentariam. Que promessa gloriosa eles receberam. Que promessa preciosa eu e você temos se estamos em Cristo. Assim como o Senhor Jesus estava com seus discípulos no cenáculo e precisavam de esperança, eu e você também precisamos de esperança na nossa vida. Nas diversas áreas que nós temos. Questões familiares, em relacionamentos, ambiente de trabalho. Quando algo ruim acontece, a enfermidade, o desemprego, o luto, coisas que nós não podemos fazer nada a respeito na nossa própria vida, na vida daqueles que nós amamos. Ouça as palavras de Cristo para que você possa ter esperança apesar dessas dificuldades que você enfrenta. Ouça o que ele disse na última ceia, e você terá o necessário para viver com esperança no Senhor, com alegria, até o encontro com Ele. Eu disse às crianças que eles deveriam ter a expectativa e orar sobre duas questões para poderem, quando possível, participar da ceia do Senhor. Deve ser um desejo alimentado no coração deles. E o outro pedido foi sobre o retorno de Cristo. E eu pergunto a você, o quanto você deseja o reencontro com o Cristo? Que Cristo volte. Quão preciosa é para você essa promessa de Cristo? No seu dia a dia, enquanto o seu coração é pressionado por tantas coisas, enquanto você se preocupa e corre com tantas questões, quanto tempo você para meditar na promessa de que esta vida é passageira e que algo maior, superior,
deve ser a razão da esperança. Meus irmãos, nós vivemos distraídos, envolvidos com tantas coisas, que podemos perder de vista o fato de que Cristo prometeu que vai voltar. E a cada dia, esse dia se aproxima. Não sabemos quando será. Quais coisas têm ocupado mais o seu coração? Você tem dado mais valor do que as promessas de Deus para você? É possível que você esteja arraigado demais a questões dessa vida e não esteja olhando para o alto, onde Cristo está intercedendo por você e de onde Ele virá. Não importa as circunstâncias da sua vida, ouça as palavras de Cristo e seja consolado. Seja fortalecido na sua fé e tenha verdadeira esperança, pois está mais perto o dia em que estaremos diante dele face a face, que é a expressão da bênção. Pecadores redimidos, por causa do que Cristo fez, que podem estar face a face com o próprio Filho de Deus. Se aproxima o dia em que experimentaremos de comunhão perfeita com Cristo. Nós podemos partilhar de uma refeição na presença de Cristo, das bodas do Cordeiro, como Ele prometeu. Está se aproximando um dia em que nos deleitaremos na sua presença por toda a eternidade. Minha irmã e minha irmã, que essa promessa de Cristo seja de fato a razão da sua esperança. Um dia Ele voltará. Não espere Ele resolver os seus problemas somente. Clame por Ele, naquilo que você julga precisar. Mas a esperança que você deve nutrir no seu coração é que um dia Ele voltará, poderá vê-lo face a face e viverá para sempre com o Senhor. Para concluir, o que esse texto tem a ver com você sobre a última ceia de Páscoa, nos moldes do Antigo Testamento, e na última ceia instituída por Cristo, e que Ele também celebrou? Nós devemos aprender sobre o real significado de participarmos desse momento tão importante na vida da igreja. O que você crê a respeito disso? Nós temos alguns símbolos de fé em que expressam de maneira didática e que nos ajuda a compreender um momento tão especial que nós temos o privilégio de participar. Como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, falando sobre a noite em que Jesus foi traído, em que Ele instituiu o sacramento, diz, explicando, que é para ser observada em sua igreja até o fim do mundo, por ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte Cristo fez dele mesmo, para selar os verdadeiros crentes, todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e o seu compromisso de cumprir os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros de seu corpo. Meus irmãos, as bênçãos espirituais que temos na participação deste sacramento são incontáveis e por toda a nossa vida. Esse sacramento não é oferecido a Deus repetidas vezes, mas Cristo ofereceu-se uma vez por todas, para que pudéssemos ser abençoados e redimidos em Cristo Jesus. Então a mesa se torna uma comemoração daquele único sacrifício que Cristo fez de si mesmo na cruz do Calvário, uma vez por todas. Nos aproximamos em contrição porque somos pecadores, com temor e tremor, mas também com alegria, pela bênção, pelo perdão de pecados e pelas promessas de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, falando sobre como devem receber o sacramento da ceia do Senhor, quando tem oportunidade, e cabe a você que irá participar, se preparar devidamente. De que maneira? Os que recebem esse sacramento devem preparar-se para receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do conhecimento da sua fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com seus irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando os que lhes têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Você está em Cristo. Como você tem vivido? Não participe levianamente, mas confiado em Cristo. Estenda sua mão e participe em gratidão pelo que Cristo fez por você. E o que é exigido dos que recebem este sacramento? Exige-se que
durante a sua celebração, esperem em Deus. Estenda a mão com esperança em Deus, confiada em Cristo e com esperança em Deus. Nessa ordenança, com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observe os elementos, os atos sacramentais, discernindo o corpo de Cristo, não só os elementos, mas o corpo de Cristo que é a igreja, cheia de amor, meditando na morte e no sofrimento, sendo despertado para exercer aquilo que Deus espera de você. Meu irmão e minha irmã, diante dessa mesa, deste sacramento e ao ouvir a palavra do Senhor, somos lembrados que a instituição da ceia do Senhor foi uma bênção, porque Cristo partiu o seu corpo no nosso lugar. Que a remissão dos pecados só é possível pela graça de Deus, que derramou o sangue do seu próprio Filho ao esmagá-lo com a sua ira naquela cruz. E que nós, pecadores que somos, por causa de Cristo, podemos ter esperança. Porque Cristo nos fez promessas, pelas quais devemos esperar. Esta celebração que passaremos agora tem uma referência ao passado na morte de Cristo, da qual nos lembramos nessa noite mais uma vez. Tem uma referência ao presente, da maneira como Cristo nos alimenta como seu povo, na vida comunitária e da comunhão do corpo de Cristo, pela fé, com implicações para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Se Cristo está presente em nós, e se estamos em Cristo, nos alimentarmos dele, nos ensinará também a viver neste mundo conforme ele quer. E este sacramento não aponta somente para o passado, para o que Cristo fez e para a transformação que Cristo opera em nós hoje, mas aponta também para o futuro, pois aguardamos o Cristo que instituiu essa ceia e que prometeu, nos encorajando assim, a esperar pelo seu retorno, quando ele participará conosco no reino do seu Pai. Que Deus nos ensine a viver nessa bendita esperança, alimentados de Cristo mesmo por este santo sacramento. Amém.